digitar aqui em cima, ele vai sair reproduzindo aqui embaixo, vocês vão ver isso durante a aula, podem ficar tranquilo. Nesse painel aqui eu tenho o meu ambiente, já está dizendo, e ele diz que ele está vazio, porque eu não tenho nada gerado de variável. Vocês vão ver isso aqui acontecendo, como é que vai mudando à medida que eu vou criando novas variáveis, novos bancos de dados, tá? E aqui é uma parte muito útil, um outro painel muito útil, que nele eu vou ter os meus pacotes, e eu vou logo adiantando o R, então, com essa comunidade muito grande que ele tem os pacotes que esses desenvolvedores colocam lá disponível. No CRAN do R, são os pacotes do repositório mesmo, que passam por uma análise minuciosa, mas a gente também tem, como a professora Raquel já até mencionou, o GitHub. Só tenham cuidado com o GitHub, porque geralmente é algo que está em desenvolvimento, então, de repente, se você não conhece a pessoa, o programador por trás, querendo ou não, pode ser algum vírus, alguma questão desse tipo de não ser confiável. Então, o do CRAN, que é o repositório mesmo do R, é confiável. O do GitHub tem um pouco de cuidado, tentem conhecer um pouquinho mais do programador antes de sequer chegar lá só e baixar, tá? E aí os pacotes eu posso instalar, os que vocês vão ver aqui, e a gente vai mexer isso daqui a pouquinho, como ele também me ajuda nos meus plots e no meu help, tá? Então, dito isso daqui, tendo essa overview do R, que ao abrir o R, você tem que criar um novo script e você tem que salvá-lo em Save As, a gente vai conseguir agora trabalhar. Eu vou aproveitar aqui um script que eu já deixei pronto, conforme eu falei para vocês, para a gente poder ver o máximo de atividades possíveis aqui, tá? Então, eu fiz um script aula 1, tá? Que é esse script aqui que nós vamos trabalhar. Percebam vocês que eu posso movimentar esse painel aqui conforme eu tiver interesse, tá? Particularmente, Carolina, eu não gosto muito de ficar com esse painel muito aberto. Eu gosto de ver o meu script e eu gosto de ver o console. Esse daqui eu não utilizo tanto, a não ser que eu esteja plotando um gráfico, porque o pacote eu chamo aqui direto no script, porque toda vez que eu fecho o meu R e eu abro ele de novo, eu preciso carregar esses pacotes. Então, a boa prática me diz o quê? Vou deixar meus pacotes salvos já direto aqui, carregando aqui já no meu script. E até porque eu não vou baixar um pacote toda vez que eu abrir o R, né? E ainda após baixar, eu sempre tenho que chamar esse pacote. Então, eu sempre tenho que especificar isso aqui no meu código. Então, eu não uso muito só quando eu quero plotar. E esse aqui de ambiente eu vou deixar um pouco aberto para vocês irem vendo acontecendo aqui o ambiente, tá? Mas eu também já vejo tudo direto por aqui. Mas esse é costume meu e isso daí é de cada um, tá? Então, bora lá. Vamos iniciar o nosso script mesmo, mãos à obra, vamos aprender um pouquinho do R hoje. O R, tudo nele é um objeto, então eu preciso passar para ele alguma variável, e essa variável ela vai ter suas próprias características. E eu tenho essas funções que eu posso utilizar, que já são pré-programadas ou no RBase ou a partir de um pacote, que vão me ajudar na manipulação desses objetos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor com os números 2, 1, 3, 0. Percebam que eles estão separados por vírgula, tá bom? E aqui eu tenho essa função, esse meu Czinho aqui, que ele é muito útil, e prestem atenção nele, porque vira e mexe a gente vai vê-lo durante o código, e aí vocês vão entender a utilidade dele. Ele significa concatenar, combinar, tá bom? Então, se eu estou passando mais de uma informação nesse meu vetor, eu sempre uso esse Czinho para que ele entenda que eu preciso colocar isso juntos, tá? Então, basicamente, percebam como eu vou manipulando aqui para que vocês tenham essa flexibilidade ao trabalhar com o código de vocês, tá? Então, eu tenho aqui esse meu vetor, vou rodar ele aqui para vocês verem, olha só. Agora vocês viram a primeira vez o que aparece aqui no meu prompt. Então, eu tenho aqui meu prompt de comando e ele vai imprimir para mim, vai mostrar para mim o que está acontecendo aqui conforme eu fui rodando. Onde é que eu rodo, professora? Aqui, olha, no run. Percebam vocês que eu coloquei o run é para a linha corrente, a linha que estou aqui na minha seleção ou a linha que eu estou digitando, tá? Que é a linha que está aqui o meu cursor. Percebam que eu posso digitar
com Ctrl Enter. Então, não preciso vir aqui clicar, só dando Ctrl Enter já vai, eu já consigo rodar. Então, no R tudo é um objeto, então aqui o sort é para ele colocar em uma ordem, e aqui já está dizendo, olha, você quer do maior para o menor, decreasing igual a true ou decreasing igual a false? Então, na primeira linha aqui eu estou rodando para ele colocar decreasing igual a true, então do maior para o menor, ele mesmo organiza para mim, e no decreasing igual a false, vocês vão ver que ele vai colocar do menor para o maior. Bacana. Não tenho nada criado, vocês estão vendo que o meu ambiente está vazio, empty. E aí eu vou aqui dar um Ctrl L, porque eu quero limpar. Isso aqui é um atalho para eu limpar esse meu console aqui, que eu não quero que fique aparecendo nada. Ok? Então tá. Se eu não quiser selecionar, apertar Ctrl mais Enter, eu posso deixar meu cursor e vir aqui rodar. Só clicar aqui, rodou. Percebam vocês que ao fazer isso, eu estou fazendo o quê? Isso daqui é o assign, de assinalar, né, de colocar o quê? Que essa variável x, eu vou incorporar o número 1 para ela, ou seja, x vai ser igual a 1. Eu poderia usar o igual? Poderia. Só que para o R especificamente, a gente não usa muito o igual, assim, obviamente é critério do programador, né? Mas em geral, a gente não usa esse igualzinho aqui para definição de variáveis, objetos. A gente usa mais quando é dentro de uma função. Por exemplo, aqui, olha só, o decreasing igual a true. Vocês percebem que eu não estou usando esse aqui de assign, de assinalar essa setinha, né? O sinal de menor e o hífen, tá? É assim que é, o sinal de menor e o meu hífen, tá? O meu tracinho. É isso que é. Eu reservo mais esse igual para dentro de funções, dentro de alguma criação ali que eu vou fazer, tá? Então, é isso que significa. Ao fazer isso, apareceu aqui embaixo para mim o X, o que eu rodei, e automaticamente aqui no meu ambiente apareceu X e apareceu o valor dele. Então, percebam que o meu ambiente vai registrando essas variáveis, bancos de dados, o que eu for criando aqui, que eu vou assinalando algo para ele. Por exemplo, se eu criar uma função, vai aparecer aqui uma função, tá? Vem, vamos acompanhando que vocês vão ver. O x é igual a 1, mas eu poderia também colocar um texto, né? Um caractere que não seja um número. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o teste 1, tá? E percebam vocês que, igual em outras linguagens, quando é caractere, eu tenho que colocar ou entre aspas simples aqui, mas eu tenho que definir isso, tá? Professor, o que acontece se eu esquecer isso? Vamos fazer o teste aqui para vocês verem? Teste 1. Olha lá o que o R disse. Não existe a variável teste1, então eu não posso assinalar em Y. Ele vai entender como se fosse algo existente, que deveria existir. Não existe, então não consigo assinalar. Mais do que isso, tá? Percebam vocês também que ao criar nome de variável, eu não posso criar isso daqui. Y teste, por exemplo, porque ele vai dar erro. Eu sempre tenho que utilizar aqui o conector, e aí, no caso, a gente utiliza aqui, o mais seguido é o meu underline, tá? Então, eu sempre preciso disso para fazer essas conexões para a criação de variáveis. Aí, já aproveitando as boas práticas, né? Escolham bem os nomes das variáveis, não usem cedilha, não usem acento. Vocês estão percebendo que o R é na formatação em inglês, a língua aqui é o inglês. Então, evitem esses usos, né, que são do português, de caracteres nossos, de letras nossas, porque isso daí vai reduzir possíveis problemas no código de vocês, tá? Mas dá para usar, professora, cedilha? Dá para ler quando tiver cedilha? Dá, mas aí eu vou precisar, dependendo do que for, mexer com esse encoding aqui. Então, assim, para tornar uma regra geral, tentem usar palavras curtas na hora de atribuir, que façam sentido para vocês, para depois, né, ter noção do que foi, onde é que está aquela parte do código, e evitando o cedilha e acentos, tá? Como é que eu faço para mostrar, professora? A senhora rodou aqui o X, rodou de novo, o Y criou agora, que é teste 1. Como é que eu faço para ver esses valores? O que está em X? Bem, tem duas formas, pelo menos. Eu poderia clicar aqui, ó, poder digitar, selecionar e ver, mas eu poderia fazer o print X, tá? Que é para ele print de mostrar, né? De print tá ali o valor de X e ele vai mostrar para mim. Sempre precisa do print X? Não precisa escrever print, eu poderia só colocar o X, tá?
Como eu estou seguindo aqui o livro, para vocês poderem também fazer em casa, o livro sempre faz com print, mas não é necessário, de fato, usar o print. Eu só precisava colocar o nome da variável, tá? E rodar, obviamente, para ele me mostrar.